Ok, cara. E a gente, você falou agora da questão, falando da depressão, você falou dos detalhes da depressão. E como que fica a depressão bipolar? Porque tem essa depressão que nós dizemos aí, digamos que é a depressão que mais acomete as pessoas, e tem a bipolar. Como é que fica o diferencial dessas duas Sim. depressões? O transtorno bipolar, ele é um outro transtorno de humor em que a pessoa tem fases depressivas que podem ser idênticas à depressão convencional, à depressão maior, ou pode ter algumas características atípicas, mas ele também tem fases de euforia, que é meio que o contrário. Enquanto a depressão falta energia, na euforia sobra energia. Enquanto na depressão a pessoa às vezes tem insônia, na bipolaridade, na fase de euforia ela não tem insônia, ela não quer dormir, não precisa dormir, ela está acelerada demais. E o humor pode estar alegre demais, que seria o contrário, ou irritado. Normalmente é os dois, a pessoa está alegre demais, mas se contrariada ela fica muito irritada. E fica uma pessoa inconveniente, ela começa a se expor a riscos, ela começa às vezes a exagerar na velocidade, na bebida, fica promíscuo. Então às vezes você vê aquela pessoa certinha, casada, de repente, mas isso não é da pessoa. Então, muita gente julga, né? Várias vezes acontece na internet aí, de espalhar, aquela mulher ali teve um comportamento assim, porque era um fetiche. Pro psiquiatra, tão óbvio que aquela pessoa estava em crise, que eu fico assim, gente, mas como é que as pessoas estão falando que isso é o fetiche, sendo que é evidente, a pessoa que sempre se comportou de um padrão, teve uma quebra muito marcante. Onde o prejuízo para ela é muito grande também, né? Exato. E da mesma forma que as pessoas às vezes consideram que qualquer alteração de comportamento é bipolaridade. E não é. Às vezes a pessoa que é daquele jeito, ela não tem transtorno bipolar. Porque o bipolar é uma mudança de comportamento. Quando você, eu sou bipolar, deve ser mais alguma coisa da personalidade do que um transtorno de humor. Porque o transtorno de humor, a pessoa não é. Ela está aqui daquele jeito naquele momento. E de uma certa forma a pessoa não tem capacidade para perceber essa mudança drástica, ele mesmo não percebe? Aí, boa pergunta, hein? Essa característica que chama insight. Uhum. Os transtornos mentais, quando é um episódio mais grave, ele tira o insight da pessoa. O insight é perceber que está doente. Lembra lá da psicose, a convicção extraordinária? Sim. A pessoa não tem insight que aquilo é doença. Imagina só, o cérebro doente pensando sobre a doença. Não tem como, né? Então ele quebra, a pessoa não consegue ter o insight que está bem. Casos mais leves, sim, é possível, mas quando é um caso mais grave, a pessoa costuma perder o insight e não perceber. Depois que ela saiu da crise, ela pode até perceber, nossa, eu estava completamente fora. Pode acontecer ou não, nem sempre acontece. Às vezes a pessoa passa reto, nunca às vezes a percebe. pessoa nunca concorda que esteve em crise.